Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Letícia Pérez, do Palco Azul, e hoje eu vou ler para vocês alguns contos de Machado de Assis, pela Fundação de Cultura, Festival Sou Cultura em Casa, o segundo festival. Como vocês puderam ver, participei também do primeiro. Espero que vocês estejam gostando bastante do conteúdo que estamos tendo aqui, com diversos artistas de Rio das Ostras. Sou Letícia Pérez, atriz, cineasta. Há 17 anos trabalho com teatro, há 10 anos com cinema, atualmente com o Palco Azul, que é meu curso de teatro, cinema e interpretação. Então, o nosso primeiro conto será Cantiga de Esponsais. Imagine a leitora que está em 1813 na Igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas, que eram todo o recreio público e toda a arte musical. Sabem o que é uma missa cantada? Podem imaginar o que seria uma missa cantada daqueles anos remotos. Não lhe chama a atenção para os padres e sacristães, nem para o sermão, nem para os olhos das moças cariocas, que já eram bonitas nesse tempo, nem para as mantilhas das senhoras graves, os calções, as cabeleiras, as sanefas, as luzes, os incensos, nada. Não falo sequer da orquestra, que é excelente. Limito-me a mostrar-lhes uma cabeça branca, a cabeça desse velho que rege a orquestra, com alma e devoção. Chama-se Romão Pires. Terá 60 anos, não menos. Nasceu no Valongo, ou por esses lados. É bom músico e bom homem. Todos os músicos gostam dele. Mestre Romão é o nome familiar, e dizer familiar e público era a mesma coisa em tal matéria e naquele tempo. Quem rege a missa é Mestre Romão. Equivalia a esta outra forma de anúncio. Anos depois, entra em cena o ator João Caetano. Ou então, o ator Martinho cantará uma de suas melhores áreas. Era o tempero certo, o chamariz delicado e popular. Mestre Romão rege a festa. Quem não conhecia Mestre Romão, com seu ar circunspendo, olhos no chão, riso triste, passo demorado, tudo isso desaparecia à frente da orquestra. Então, a vida derrama-se por todo o corpo e todos os gestos do mestre. O olhar acendia-se, o riso iluminava-se, era outro. Não que a missa fosse dele, esta, por exemplo, que ele rege agora no Carmo, é de José Maurício, mas ele rege com o mesmo amor que empregaria se a missa fosse sua. Acabou a festa. É como se acabasse um clarão intenso e deixasse o rosto apenas iluminado da luz ordinária. Ei-lo que desce do coro, apoiado na bengala. Vai à sacristia beijar a mão dos padres e aceita um lugar à mesa do jantar. Tudo isso indiferente e calado. Jantou, saiu, caminhou para a rua da Mãe dos Homens, onde reside, com um preto velho, pai José, que é sua verdadeira mãe, e que nesse momento conversa com a vizinha. Lembrando aqui a época, né, que a história foi escrita e que a história se passa, né, infelizmente existiam questões aqui de racismo altamente impregnadas, né, mas a gente se aprofunda dentro da história, como ela foi escrita, compreendendo essa situação histórica, né? E sabendo, obviamente, que a gente repudia esses atos. Mestre Romão, lá vem pai José, disse a vizinha. Adeus, senhora, até logo. Pai José deu um salto
entrou na casa e esperou o senhor. E daí a pouco entrava com o mesmo ar de costume. A casa não era rica, naturalmente, nem alegre. Não tinha o menor vestígio de mulher, velha ou moça, nem passarinhos que cantassem, nem flores, nem cores vivas ou jucundas. Casa sombria e nua. O mais alegre era um cravo, onde o mestre Romão tocava algumas vezes estudando. Sobre uma cadeira, ao pé, alguns papéis de música. Nenhuma dele. Ah, se mestre Romão pudesse, seria um grande compositor. Parece que há duas sortes de vocação, as que têm língua e as que não têm. As primeiras realizam-se. As últimas representam uma luta constante e estéril entre o impulso interior e a ausência de um modo de comunicação com os homens. Romão era destas. Tinha a vocação íntima da música, trazia dentro de si muitas óperas e missas, um mundo de harmonias novas e originais que não alcançavam exprimir e pôr no papel. Esta era a única causa de tristeza do mestre Romão. Naturalmente, o vulgo não atinava com ela. Uns diziam isso, outros diziam aquilo, doença, falta de dinheiro, algum desgosto antigo, mas a verdade é esta. A causa da melancolia de mestre Romão era não poder compor, não possuir um meio de traduzir o que sentia. Não é que não rabiscasse muito o papel e não interrogasse o cravo durante horas, mas tudo lhe saía informe, sem ideia nem harmonia. Nos últimos tempos tinha até vergonha da vizinhança e não tentava mais nada. E, entretanto, se pudesse, acabaria ao menos uma certa peça, um canto esponsalício, começando 3 dias depois de casado, em 1779. A mulher, que tinha então 21 anos e morreu com 23, não era muito bonita, nem pouco, mas extremamente simpática e amava-o tanto como ele a ela. 3 dias depois de casado, mestre Romão sentiu em si alguma coisa parecida com inspiração. Ideou então o canto esponsalício e quis compô-lo. Mas a inspiração não pôde sair, como um pássaro que acaba de ser preso e forceja por transpor as paredes da gaiola, abaixo, acima, impaciente, aterrado. Assim batia a inspiração do nosso músico, encerrada nele sem poder sair, sem achar uma porta, nada. Algumas notas chegaram a ligar-se. Ele escreveu-as. Obra de uma folha de papel, não mais. Teimou no dia seguinte, 10 dias depois, 20 vezes durante o tempo de casado. Quando a mulher morreu, ele releu essas primeiras notas conjugais e ficou ainda mais triste por não ter podido fixar no papel a sensação de felicidade extinta. Pai José, disse ele ao entrar, sinto-me hoje adoentado. Senhor, comeu alguma coisa que fez mal? Não, já de manhã não estava bom. Vai à botica. O boticário mandou alguma coisa que ele tomou à noite. O dia seguinte, mestre Romão não se sentia melhor. É preciso dizer que ele padecia de coração, moléstia grave e crônica. Pai José ficou aterrado quando viu que o incômodo não cedera ao remédio, nem ao repouso, e quis chamar o médico. Para quê? Disse o mestre. Isso passa. O dia não acabou pior, e a noite suportou a ele bem. Não assim o preto, que mal pôde dormir 2 horas. A vizinhança apenas soube do incômodo. Não quis outro motivo de palestra. Os que entretinham relações com o mestre foram visitá-lo e diziam-lhe que não era nada, que eram macacoas do tempo. Um acrescentava graciosamente que era manha para fugir aos capotes que o boticário lhe dava no gamão. Outro que eram amores. Mestre Romão sorria, mas consigo mesmo dizia que era o final.
Está acabado, pensava ele. Um dia de manhã, 5 horas depois da festa, o médico achou-o realmente mal. E foi isso o que ele lhe viu na fisionomia por trás das palavras enganadoras. Isso não é nada. É preciso não pensar em músicas. Em músicas? Justamente essa palavra do médico deu ao mestre um pensamento. Logo que ficou só, com o escravo, abriu a gaveta, onde aguardava desde 1779 o canto esponsalico começado. Releu essas notas arrancadas a custo e não concluídas. Então, teve uma ideia singular. Rematar a obra agora, fosse como fosse. Qualquer coisa servia, uma vez que deixasse um pouco de alma na terra. Quem sabe? Em 1880, talvez se toque isto e se conte que um mestre romano... O princípio do canto rematava em um certo lá. Esse lá, que lhe caía bem no lugar, era a nota derradeiramente escrita. Mestre Romão ordenou que lhe levassem o cravo para a sala do fundo, que dava para o quintal. Era-lhe preciso ar. Pela janela viu, na janela dos fundos de outra casa, 2 casadinhos de 8 dias, debruçados com os braços por cima dos ombros e 2 mãos presas. Mestre Romão sorriu com tristeza. Aqueles chegam, disse ele. Eu saio. Comporei ao menos este canto que eles poderão tocar. Sentou-se ao cravo, reproduziu as notas e chegou ao lá. Lá, lá, lá. Nada. Não passava adiante. E contudo, ele sabia música como gente. Lá, dó, lá, mi, lá, si, dó, ré, ré, ré. Impossível! Nenhuma inspiração. Não exigia uma peça profundamente original, mas enfim alguma coisa que não fosse de outro e se ligasse ao pensamento começado. Voltava ao princípio, repetia as notas, buscava reaver um retalho da sensação extinta, lembrava-se da mulher dos primeiros tempos. Para completar a ilusão, deitava os olhos pela janela para o lado dos casadinhos. Estes continuavam ali, com as mãos presas e os braços passados nos ombros um do outro. A diferença é que se miravam agora, em vez de olhar para baixo. Mestre Romão, ofegante da moléstia e de impaciência, tornava ao cravo. Mas a vista do casal não lhe supria a inspiração. E as notas seguintes não soavam. Lá, lá, lá. Desesperado, deixou o cravo. Pegou-o do papel, escrito, e rasgou-o. Nesse momento, a moça, embebida no olhar do marido, começou a cantarolar, à toa, inconscientemente, uma coisa nunca antes cantada nem sabida, na qual coisa um certo lá trazia após si uma linda frase musical, justamente a que mestre Romão procurava durante anos sem achar nunca. O mestre ouviu-a com tristeza, abanou a cabeça e à noite expirou. E vocês, como andam com as inspirações? Eu, particularmente, me sinto privilegiada de ter muitas inspirações. Tenho, na verdade, que me conter, filtrar, rever quais utilizar, quais transpor para o papel, quais transpor para a tela, quais transpor enquanto atriz, enquanto dança, enquanto pintura. Eu espero que, de certa forma, esse conto seja para vocês uma inspiração para continuar buscando inspirações. Aonde está a inspiração de vocês? Comigo,
Eu vejo arquiteturas, prédios e me vem ideias de filmes. Eu vejo a natureza e me vem ideias de músicas. Escuto o som dos pássaros. E ao ver uma flor, ao ver algo que me encante, a beleza dos olhos, as cores, me vem inspiração para pintar. E lidar com outro ser humano, presenciar ser humanos diferentes, me dá inspiração para atuar. O que dá inspiração para vocês? Vou para o próximo conto. O espelho. Esboço de uma nova teoria da alma humana. 4 ou 5 cavaleiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestenejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada. Estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam, mas além deles havia na sala um 5º personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, e ao que parece astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção como um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem como uma herança bestial. E acrescentava que os serafins e querubins não contravertiam nada, e aliás eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse essa mesma resposta naquela noite, contestou-a um dos presentes e desafiou-o a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim chamava-se ele, refletiu um instante e respondeu: pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai, senão, quando no meio da noite sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa em seus meandros veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal e um ponto, talvez pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu a Jacobina alguma opinião, uma conjectura ao menos. Nem conjectura, nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento, e como sabem, eu não discuto. Mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há 2. 2? Indagar. Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz 2 almas consigo, uma para que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade. Podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo.
Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que o simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida como a primeira. As duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo, a alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Abre aspas. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal. É um punhal que me enterras no coração. Fecha aspas. Vejam bem, essa frase, a perda dos ducados ao exterior, terá morte para ele. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes, como a pátria, com a qual disse o Camões que morria, e o poder que foi a alma exterior de César e de Cromwell. São almas enérgicas e exclusivas, mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade, gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica, é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile do cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Interrompe. Perdão, essa senhora quem é? Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome, chama-se Legião. E assim outros mais casos. Eu mesmo tenho experimentado essas trocas. Não as relato porque ia longe. Restrinjo-me ao episódio de Clisfaleu, um episódio dos meus 25 anos. Os 4 companheiros ansiosos de ouvir o caso prometido esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade. Tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobino, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isso foi em nossa casa? Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente. Chamava-se o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes, como na escritura, e o motivo não foi outro, senão um posto que tinha muitos candidatos e que esses perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuito. Nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação e a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário. Desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda.
Fui acompanhado de um pajem que daí a dias tornou à vila, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio. Escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês pelo menos. E abraçava-me. Chamava-me também de seu alferes. Achava-me um rapagão bonito. Como era um tanto patusco, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que pusesse o pé adiante. E sempre alferes, era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes, e ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o senhor alferes. Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o senhor alferes, não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar, e era o primeiro servido. Não imaginam, se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha e que esta herdara da minha mãe, da mãe, que comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso, na verdade, era tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, os enfeites da madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Perguntaram. Espelho grande? Grande. E foi como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala, era a melhor peça da casa, mas não houve forças que a demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas e finalmente que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu? Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibravam-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia, os rapapés da casa, tudo o que me falava do posto, nada que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Disseram. Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça de namorada. E se bem eu me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obtivera, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casadas com um lavrador, residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho, adeus, alferes. Era a mãe extremosa. Armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que se não fosse a aflição, disporia o contrário, deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que eu fiquei só.
com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia e estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobravam de respeito, de alegria, de protesto. Nhô alferes de minuto a minuto. Nhô alferes é muito bonito. Nhô alferes é de ser coronel. Nhô alferes é de se casar com moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Perguntaram. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior? Ouçam-me. Na manhã seguinte achei-me só. Os velhacos seduzidos por outros, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite, e assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre 4 paredes, diante do terreiro deserto, da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, senzala tudo. Ninguém, um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente. Um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas e 3 bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isso era melhor do que ter morrido? Era pior? Não por medo, juro-lhes, que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Também fiquei um pouco perplexo, não sabendo se deveria ir ter com ela para dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre, mas para não desamparar a casa e porque, se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe sem remédio nenhum. Finalmente esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que tinha saído havia 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio dele. À tarde comecei a sentir a sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa, e não tive consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais comprimidos. Nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac, feria-me a alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. Quando muitos anos depois li uma poesia americana, creio que de Longfellow, topei este famoso estribilho: Never, forever. Forever, never. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever. Forever, never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo com um cochicho do nada. E então, de noite, não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que o de dia, mas a noite era a sombra. Era a solidão ainda mais estreita ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. Riem-se! Responde. Sim, parece que tinha um pouco de medo. Ele responde. Oh, fora bom se eu pudesse ter medo. Viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo. Isto é, o medo vulgarmente entendido.
Tinha uma sensação inexplicável, era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente, no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o gado, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único. Porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra que teimava em não tornava. Eu saí fora, a um lado ou outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Signorene, ne vostro venir. Nada, coisa nenhuma. Tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa, nervoso, desesperado. Estirava-me no canapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava dos vidros na janela, assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, uma ode. Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas para intercalar no estilo. Mas o estilo, como tia Marcolina, deixava-me estar. Signorene, coisa nenhuma. Quando muito via, negrejar a tinta e alvejar o papel. Perguntaram, mas não comia? Respondeu. Comia mal, frutas, farinha, conserva, algumas raízes tostadas no forno, mas suportaria tudo alegremente, se não for a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos, latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em 30 volumes. Às vezes fazia ginásticas, outras dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço e nada mais. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Responderam, na verdade, era de enlouquecer. E ele disse, vão ouvir coisa pior? Convém dizer que, desde que ficara só, não olhara uma vez para o espelho. Não era abstenção deliberada. Não tinha motivo, era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois ao mesmo tempo naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de 8 dias, deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me espantou a figura nítida inteira, mas vaga, espumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido. Assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Perdão, gente. Estou me recuperando do Covid. Atribuí o medo, o fenômeno, à excitação nervosa em que andava.
Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com um gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mais disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrepito, afligindo-me a frio com os botões para dizer alguma coisa. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição do contorno. Continuei a vestir-me, subitamente por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me. Se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia, diga! Estava a olhar para o vidro, com uma persistência desesperada, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento. Não são capazes de adivinhar. Mas diga! Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo e, como estava de frente do espelho, levantei os olhos. E não lhes digo nada, o vidro reproduziu então a figura integral, nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso, era eu mesmo o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ela recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano. Aqui está uma cadeira, ali está um sofá, tudo em volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia-me de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro espremia tudo. Não era mais um autônomo, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com esse regime pude atravessar mais 6 dias de solidão sem os sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. Gente, de fato, o posto que nos põe, verdades que nos impõem, essa alma exterior, esse como me transpor para os outros, como os outros acham que eu sou. Isso é bem valioso, né, na sociedade, mas acho importante, e talvez seja essa a mensagem, que a gente olhe de fato para dentro e entenda a partir de dentro quem é o nosso eu exterior. E assim, tudo bem não sermos aceitos, não aceitos, mas não temos talvez uma certa empatia, um certo gosto por aqueles que estão ao nosso redor, mas talvez sendo nós mesmos, nós vamos encontrar aquelas pessoas que têm esse mesmo gosto parecido com a gente, com o nosso eu interior. E aí estão nossos grupos, aí estão os nossos grupos, aí estão nossas redes de apoio. Acredito eu que a mensagem seja por aí. Mas ao mesmo tempo ele precisou desse eu alferes, desse eu exterior,
para não enlouquecer naquela situação em que ele se encontrava, porque era uma situação de que com certeza iriam julgar por toda a situação, por todo o acontecimento. Então talvez esse eu alferes conseguisse se portar de uma maneira que sem eu alferes, sem esse eu exterior, não conseguiria se impor. Aí cabe a nós também, dentro da construção de personagem, por exemplo, trazer para nós mesmos personagens que possam encarar certas situações que a gente de mãos atadas não consegue. Então, conforme a gente vai se entendendo enquanto ser humano, conforme a gente vai trabalhando com o teatro, com a terapia, com outras áreas na nossa vida, né? Com os exercícios, com os nossos gostos pessoais, adquirindo cultura, trabalhando a mente, trabalhando o corpo, trabalhando nossa saúde física, mental, nossa alimentação. Tudo isso vai nos auxiliando para que em determinadas situações a gente consiga encará-las, né? Todas as nossas experiências também, é claro. Mas enquanto não temos experiências daquelas vivências, talvez o teatro entre aí, nos auxiliando, né? Encarar esses personagens, entender outros seres humanos, entendendo a nós mesmos. E mais importante, respeitando a nós mesmos, respeitando ao outro. Bem, essa reflexão que eu tive a partir desse conto, nesse momento, e o que a gente pode concluir juntando esses contos, né? A inspiração, que é todo esse eu interior que vem de dentro, buscando humildemente inspiração, humildemente autoconhecimento, a gente consegue atrelar e ter esse equilíbrio. E vocês, o que vocês acharam? O que vocês tiram de conclusão? Vocês concordam com o que eu disse? Acrescentariam algo? Discordam? Quero saber, comenta aí, me segue no Palco Azul, segue também o perfil da Lê, para a gente conversar mais e me contem se vocês gostariam de mais textos como esses, mais reflexões de contos, de filosofia, de poemas, de histórias infantis, de teatro, de cinema. Obrigada, AFROC, Fundação de Cultura de Rio das Ostras, pela oportunidade de hoje estar aqui, dividindo um pouquinho de cultura com vocês. Sou Letícia Pérez e me despeço. Até a próxima!